Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Bom pessoal, eu vi lá na comunidade, né, do YouTube, teve uma pessoa, né, que pediu, né, um inscrito no meu canal, pediu para mim falar um pouco, né, da minha infância, né, pediu para mim falar da minha infância. Então tô eu aqui, né, já cheguei do trabalho, tomei um banho, lavei meu cabelo, tô eu aqui no sofá da minha sala. Vou conversar com você falando como foi minha infância. Bom pessoal, a minha infância não foi muito boa, né? Eu passei por muitos processos, segundo a minha mãe, né, que não tá mais aqui entre nós, já faleceu. Mas ela contava para mim, né, como foi a minha infância. A minha infância, segundo minha mãe, que não tá mais aqui entre nós, ela contou que teve uma época que foi muito difícil, que ela disse que enfrentou muitas dificuldades junto com meu pai. E ela contou pra mim, né, quando ela era viva, que teve uma época que nem leite pra mim comer tinha. Diz ela que foi uma dificuldade muito grande, passaram por essa crise, ela mais meu pai junto, né? E já tinha alguns dos meus irmãos já nascido, né? E ela disse que eu era pequena, né? E ela disse que meu alimento, em vez de ser leite, ela falava que meu alimento era caldo de feijão, né? Ela colocava caldo de feijão. Agora eu não sei, pessoal, se era numa mamadeira ou se era em um prato, sabe? Que ela me alimentava. Eu não sei como que era, só sei que ela dizia pra mim que eu fui criada com caldo de feijão. Então não tive uma infância assim muito boa, pra ter assim como eu criei minhas filhas, né? Que minhas filhas foi sustentada assim com leite, né? Leite de gado. Eu não. A minha infância foi dessa forma. Foi uma infância sofrida, sofri bastante, né? Minha mãe disse que chegou até a pensar que eu não ia me criar, né? Porque disse que muitas vezes eu chorava, né? Pedia leite, e ela disse que não tinha leite, não tinha condição financeira para comprar leite, né? Porque ela tinha muitos filhos pequenos, porque ela dizia, né, que não tinha condição financeira de comprar medicamento para se proteger, né, para não estar pegando filho, né? Então naquela época para trás era um pouco complicada, né? As mulheres engravidavam com facilidade. Minha mãe, ela disse que só ficava um ano livre, né, de pegar gravidez. 1 ano, 2 anos era o tempo, né, que ela ficava ali livre, né, de pegar uma gravidez. Então ela disse que sempre quando tinha gente pequena, quando pensava que não, já estava grávida de novo. Então ela sofria bastante, né, com a gente, não era fácil. Então meu pai, ele morava assim, uma hora ele estava num canto, outra hora ele se mudava, né, para trabalhar em fazendas, né, para poder muitas das vezes tentar dar uma vida melhor para nós. Mas moral da história, ele não conseguia porque pagava muito pouco para ele. E também, pessoal, era muitos filhos, né? Ele tinha bastante filho, que pegava, acabava que não dava para ter condição financeira de ter um alimento adequado. Então, pessoal, a minha infância foi um pouco difícil. Muitas das vezes eu não gosto nem de lembrar, né, da minha história lá atrás, porque hoje eu posso dizer a vocês que hoje eu sou rica, né? Hoje eu tenho uma vida, posso dizer a vocês, um recurso bom, um recurso que eu não tive na minha infância, porque minha infância não tinha um calçado adequado para ir para a escola. Muitas das vezes a gente foi chacota dos outros. Os outros riam da gente, chamava eu e meus irmãos de pilingrino, porque nós não tínhamos uma roupa adequada, né, para ir para a escola. Muitas vezes nós usávamos a roupa dos outros, né? Nós pegava a roupa dos outros, minha mãe pegava, ganhava roupa que as pessoas doavam, né? E eu, mas minha irmã, nós aproveitava aquelas roupas. Calçado, o melhor calçado que nós tínhamos era a Havaiana. Nós não tínhamos uma bercata, nós não tínhamos um sapato. Então era complicado para nós, mas nós precisávamos ir para a escola para nós aprender alguma coisa. E muitas vezes nós ia e muitas vezes nós não ia. Às vezes, pessoal, dentro de casa, na casa de minha mãe, não tinha alimento para comer. Nós chegava dentro de casa, eu e meus irmãos. Muitas das vezes só tinha feijão. O alimento da gente era feijão. Feijão sem nada, só o feijão mesmo. Feijão de água e sal. E outras vezes, pessoal, não tinha nenhum feijão. Às vezes nós ficava amanhã, de manhã não tinha cuscuz, não tinha nada, nós ficava de manhã sem comer nada. Às vezes nós tomava só café bebido,
para esperar o almoço de meio-dia, ou então o nosso almoço era na escola quando nós ia estudar. E nós almoçava ali, porque o alimento da escola, nós pegava o alimento da escola e nós se alimentava com aquele alimento ali. Então ali já se via de almoço e janta. Muitas das vezes não tinha nem alimento pra gente comer à noite. E muitas das vezes o pessoal tinha. Aí só que minha mãe fazia, sabe o quê? Pegava o alimento que tinha, colocava para nós tudinho comer e ela dormia com fome. Muitas vezes, quantas vezes minha mãe fez isso? Quantas vezes minha mãe deixou de se alimentar para alimentar nós, os filhos dela, né? Ela preferia dormir com a barriga vazia e ver nós dormir com a nossa barriga cheia, porque ela se sentia bem assim. Então eu mais meus irmãos, nós não tivemos uma infância assim, para dizer, uma infância muito boa. Foi uma infância sofrida, mas eu louvo a Deus, né, por estar aqui conversando com vocês, falando um pouco da minha história. Minha história não foi fácil. Eu não estou aqui para contar a santidade para vocês, porque não tem como eu contar uma santidade, porque se eu for contar uma santidade para vocês, eu estou escondendo de Deus a verdade. Estou escondendo a minha origem. Não, eu não quero estar escondendo a minha origem. Eu não quero estar me aparecendo, né? Eu estou contando aqui o que eu passei. Moremos em fazenda dos outros. Meu pai morou na fazenda há bastante tempo, mas saiu de lá sem nada, porque naquela época não existia negócio de registrar carteira. Então meu pai trabalhou bastante tempo. Me pergunta a quantidade de anos, pessoal, que eu não lembro, eu era criança, não me lembro. Mas não foi fácil, até que um tempo meu pai tomou uma atitude, né, de vir morar num lote irrigado, né, com meus avós, e ali as coisas deu uma melhorada mais ou menos. Depois meu pai enfrentou, né, luta de terra, conseguiu uma terra, e depois nós viemos morar nessa terra. E para meu pai conseguir essa terra, pessoal, meu pai sofreu um acidente, quase morreu nesse acidente. Minha mãe quase ficou viúva, com bastante filho, né? E minha mãe tinha o que? 7 filhos, hoje são 6, morreu um, né? Então ela deixou 6 filhos vivos. Então meu pai quase morreu, deixou minha mãe viúva, mas pela misericórdia de Deus, minha mãe, né, não ficou viúva. Então nós conseguimos aquela terra com muita luta, com muito esforço. Meu pai hoje mora dentro dessa terra, meu pai hoje pagou por essa terra, hoje ele tem essa terra. E hoje ele mora, pessoal, na terra dele. Então nós não tínhamos como estudar. Quando eu vim estudar, pessoal, já vim estudar já grande. Não me lembro, né, mas não me recordo com quantos anos eu vim estudar. Não sei se eu tinha 9 anos ou era 8 anos de idade quando eu vim estudar. Quando eu vim começar a ir para a escola, já estava grandinha, tanto eu como meus irmãos. Meus pais, uma hora estavam num canto, tadinhos, outra hora estavam no outro, porque eles tentavam arrumar, ter uma condição boa, né, para dar pra gente. E era complicado, sabe? Não era fácil, mas graças a Deus hoje ele tem um cantinho dele, né? E eu louvo a Deus por isso, né? Por eles ter um cantinho, por ele ter o cantinho dele, né? Minha mãe tá mais aqui, né? Mas graças a Deus ela partiu para a glória de Deus, mas deixou, né, um cantinho reservado aqui na terra, né? Eu sei que hoje eu tô aqui em Mato Grosso. Se eu resolver algum tempo voltar para trás, tem a casa dela lá me esperando, sabe? Mas, pessoal, é isso aí, a minha história é essa. Eu não tive uma infância muito boa, minha infância foi muito sofrida. Passei fome, sabe? Tinha dia de não ter nada dentro de casa, a gente chorar com fome, porque não tinha nada para comer. Não é fácil. Você chegar aí na casa de sua mãe, não ter nada para comer, na casa de seu pai, né? Não ter nada. E muitas vezes a gente dormia, né, só com caldo de feijão. Mas é assim mesmo, né? Eu louvo a Deus que estamos todos vivos, né? E Deus tem cuidado de nós da melhor forma possível, né? Hoje, né, tô aqui em Mato Grosso. Deus abriu porta para mim nesse lugar. Tô aqui de Poços de Vitória, contando a minha história, contando que não tive uma infância muito boa, mas graças a Deus, né, que Deus abençoa a minha vida e abençoa a vida de todos aqueles que crerem. Então, pessoal, antes de encerrar o vídeo, você que é nova e novo, que chegou aqui no canal Josélia Marques, já se inscreve, já deixa o comentário de vocês, deixa o joinha, vamos compartilhando o vídeo,
né? E quero me despedir de vocês aqui, dizendo a vocês que fica com o vídeo e até o próximo. Bom, pessoal, tchau!